da Geek, aqui quem fala é Santiago, estamos em mais um episódio do nosso querido Pai da Geek Entrevista, e como vocês já sabem, eu não estou sozinha, só que dessa vez eu estou acompanhada da incrível Monique dos Anjos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Monique! Oi, Santiago, obrigada pelo convite, estou super feliz, super honrada de estar aqui com vocês. Não, a gente está muito feliz de você ter aceitado, da gente ter conseguido um horário na sua rotina para a gente fazer essa entrevista. Sério, muito feliz, muito bom. Eu também. E a gente quer conversar um pouquinho mais sobre seu livro, sua estreia na literatura. É Nós Entre Três, que já me deixou curiosa a partir do título. O título, ele remete ao primeiro conto que eu escrevi nessa coletânea de contos. Então, é uma história com esse título Nós Entre Três, porque fala sobre um relacionamento entre três amigos, uma mulher e dois homens, e que eu costumo brincar dizendo que por excesso de intimidade e de proximidade é que houve um afastamento. E aí, óbvio, pensando numa temática que é uma temática de erotismo, de sensualidade, de pele, de trocas, entregas, obviamente a gente está falando desse grau de intimidade. E nós, porque a gente fala de si, de nós mesmas e nós mesmos, mas também daquilo que é um enlace, daquilo que trava nós e que é difícil da gente desatar, da gente se separar e da gente compreender começo, meio e fim também. Fantástico. E é muito interessante porque eu gostaria muito de saber o que te fez escrever sobre essa temática, né? A gente está falando de desejo, a gente está falando de prazer, mas não de um lugar convencional. O que foi que fez você decidir escrever sobre essa temática? Certo. Eu acho que são pelo menos duas razões. Uma delas é que eu sempre escrevi para mim, escrevi por mim e por outras, e para outras pessoas também. Explico, eu era uma criança que adorava escrever redações no fim de semana e ser a primeira da turma a ir lá na frente da sala para ler para todo mundo, e gostava de ver a reação que os meus textos provocavam, se as pessoas davam risada, se ficavam curiosas, isso desde muito pequenininha. Então eu sempre tive esse interesse, e sempre foi um lugar, a escrita, que me fez companhia, que me acolheu, e um lugar onde eu conseguia colocar sentido em sentimentos que ou eu não conseguia dar vazão, ou não conseguia mesmo nomear. E aí eu não digo nem escrita como um diário, porque eu acho que eu tive um diário e não deu muito certo, eu escrevia e arrancava as páginas e tal. Mas também me lembro de escrever muitas cartas platônicas, algumas entregues, outras não, cartas para as minhas amigas e para os amores das minhas amigas também. Então, sempre foi um exercício prazeroso para mim, esse da escrita. Tanto é que eu me formei como jornalista, né? Cursei jornalismo, e no início da carreira, a minha principal área de atividade foram revistas voltadas para o público feminino. Então, trabalhei nas principais revistas do Brasil durante muitos anos produzindo conteúdo que falava sobre relacionamento, mas também sobre carreira, sobre bem-estar, sobre saúde, com esse foco pensando no feminino e na mulher. Obviamente que hoje, eu olhando para essas matérias, não tinha recorte de nada, né? Marcador social, quem sou eu? Era uma coisa generalista, completa. Exato, e assim, eu também não tinha passado pelo meu despertar de consciência racial. E que fique claro, né, eu não fiz a minha descrição de quem eu sou, mas eu costumo sempre, né, por uma questão de acessibilidade, mas também política, fazer essa descrição. Então, peço licença agora, eu sou uma mulher negra, de pele retinta, cabeça raspada, agora eu estou usando óculos de grau, as unhas pintadas em um vinho escuro, uma blusa sem mangas, de golinha alta, acessórios em dourados. E então, por ser uma pessoa preta de pele retinta, a sociedade não precisou me avisar, mas eu precisei entender o que significa ser uma pessoa negra. Só que naquele momento, anos 2000 e pouco, eu não tinha essa preocupação de pensar quem são as pessoas que eu vou entrevistar.
são também, ou principalmente, mulheres? Eu estou procurando só nessas principais universidades de renome, ou eu quero expandir território? Eu estou considerando se essas mulheres são mães solos, se elas são também pretas como eu. Eram questões que não passavam e que eu pontuo hoje porque o oposto, ou é o antagonismo do que eu trago no meu livro. Eu tenho um cuidado no meu livro de pensar em querer descrever uma mulher negra, descrever um cabelo trançado, descrever o que eu chamo das partes mais escuras, em que muitas vezes são os lugares que são remetidos, o que fazem com que a gente sinta vergonha, e que, na verdade, tem a ver com a nossa identidade impressa de uma forma ali muito bonita nesses lugares. Então, eu começo a escrever por prazer desde a infância, depois eu profissionalizo essa escrita através do jornalismo e já começo a transitar nesses passos de escrever sobre relacionamento e sobre sexualidade, percebendo que eu me sinto à vontade com o tema e que as pessoas também, para confidenciar, para entregar depoimentos. Então, eu tinha muita história. E aí a gente pula para anos depois, e eu sou também uma pessoa com muitos livros iniciados. Eu já comecei a escrever história infantil, sobre cachorro, romance, tudo que você pode imaginar. Mas foram os contos, talvez pela brevidade, pela possibilidade de eu poder escrever começo, meio e fim de uma vez só, e que de breve não tem nada, né? Porque eu tenho conto de 30, 40 páginas. Mas foi nesse lugar que eu encontrei fluidez. E foi ali que eu fiquei nos últimos 6, 7 anos construindo histórias e compartilhando com amigas de um jeito despretensioso, colocando depois nas redes sociais. E aí a chave para pensar em publicar foi proteger esse meu tesouro. Era entender que se eu deixasse só nas redes sociais, eu corria o grande risco, mesmo fazendo registro naqueles de ISBN, enfim, não sei quais são os nomes, não me lembro mais, mas de qualquer pessoa se apropriar dessas narrativas. Então eu falei, não, eu quero publicar, eu quero meu nome, eu quero eu e outras mulheres, principalmente mulheres racializadas, deixando mais do que herança para as minhas crianças, legado, né? Porque legado é aquilo que você deixa e que ultrapassa a barreira da sua própria família. Você tocou num ponto muito importante, né? Dessa questão do se apropriar. Que o impulso, né? Um dos impulsos para querer publicar ser o de se apropriar do que se está nas redes. E não é uma preocupação que a gente vê muito entre outros autores, né? Mas que faz muito sentido, né? Se apropriar das palavras, do que as pessoas negras têm a dizer, isso é algo muito comum e acaba esvaziando o que você tem a dizer, porque o seu lugar nos contos, o lugar que você fala de desejo nos contos, não é um local generalista como se era nas revistas, é um local muito específico. Sim. E isso torna a discussão sobre desejo ainda mais complexa, com mais nuances, né? Então, que bom que você decidiu publicar, porque corríamos o risco de algo com tanta complexidade, com tantas camadas, com tanta nuance, se esvaziar, perder o sentido e a importância que está tendo agora, né, com a sua publicação. Com certeza. E você sabe que eu, depois de 20 anos afastada do ambiente acadêmico, voltei para esse espaço, né, dos saberes. Então, eu me formei em 2003, em 2022, realmente quase 20 anos depois, já com 3 Bastante crianças, tempo. volto para a universidade, dessa vez para fazer um mestrado em divulgação científica e cultural aqui na Unicamp. Eu moro no interior de São Paulo, então a Unicamp está próxima. Antes eu tinha começado uma pós-graduação em relações étnico-raciais na USP, mas aí me percebo grávida da minha terceira criança, super desejada, porque as pessoas falam, nossa, você queria 3? O que é uma pergunta mega indelicada, né? Mas assim, queria. Demais, né? Batalhei por isso. E aí, como nas outras, né, só um parênteses, nas outras gestações também passei muito mal e nessa também, saí dessa pós-graduação e vi essa possibilidade de voltar mais uma vez para a academia, mas nesse contexto de mestrado. E por quê? Porque eu tenho prazer com a troca. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo assim, receber um texto, e para mim a coisa mais legal era a aula onde a gente podia
falar as impressões daquilo que a gente tinha aprendido, tinha sentido com um texto. E eu jamais teria acessado todas as mulheres que eu acessei se não fosse por eu ter frequentado essa sala de aula, porque você tem uma coisa que é ementa, que é a bibliografia, e que é super eurocêntrica, que é reduzida, que é bem problemática. A gente tem o corpo docente, que não é uma representação da nossa sociedade e não representa a mim também, mas você tem a troca entre as pessoas, entre quem está ali também trazendo o que pode das suas próprias vivências. Então, eu fui conhecer Audre Lorde, eu fui conhecer Beatriz Nascimento, eu fui conhecer autoras fronteiriças, né? A Glória Anzaldúa, ela tem que escrever porque para não se afundar, né? E ela usa palavrão, ela fala nessa merda, que é a ideia do outro, e que o outro traz. Então, isso foi muito revigorante, muito bom para mim. E também foi nesse processo, na academia, porque primeiro eu estive lá na Universidade de Volta e depois veio a publicação, que eu entendi que falta o nosso nome, faltam os nossos nomes nas ementas, nas bibliografias, sendo mais lidas, mais discutidas. A gente tem produções tão bonitas, a gente tem as produções de mulheres brasileiras, né? Então, quando eu fui ler Neuza Santos Souza e entender o que ela queria dizer com tornar-se negro, porque eu falava, não, já era. Não era, ninguém nasce sendo. Você aprende, porque você precisa aprender a malícia, né? E o que significa, muito além do que você recebe e herda de bonito e ancestral, mas do que significa para quem vive em volta de você, que é a questão problemática, né? Porque o racismo não é um problema nosso, de fato. Sim. Cria, né, de quem coloca isso. Então, fui conhecendo esses nomes, né, da Cristina Sharp também, a Lélia Gonzalez, que acabou virando, assim, um lugar de muita consulta, a Bell Hooks também, Maya Angelou, então, assim, nomes incríveis, e tentar entender o que elas queriam dizer e me aprofundar. Então, quando eu vejo a Audre Lorde falando sobre o uso do erótico e dizendo que o erótico é uma fonte, um manancial para você se nutrir de conhecimento, de criatividade, de reduzir o erótico a algo que seria simplesmente pornográfico, é pensar em sensação sem pensar em sentimento. Olha que lindo isso. Então eu falei, eu quero literalmente imprimir meu nome em algum lugar e deixar um registro, ainda que pequeno e ainda que limitado. E Santiago, sabe por quê? Porque se você digitar hoje no Google, ainda que nós tenhamos mulheres incríveis, pessoas incríveis produzindo esse tipo de material, perdão, se você digitar esses termos no Google, você não vai encontrar gente. Ninguém vai. A gente tem dezenas de anos de produções que foram feitas por outras pessoas, se passando por nós, querendo falar a partir do nosso ponto de vista, da nossa voz, mas não nossas. Então, eu sinto que é um chamado para todas, para todos, para que pessoas com habilidade e desejo de escrita comecem a escrever, porque tem muita palavra na internet, nos buscadores, mas quem é que assina? Quem é que recebe reconhecimento por elas? Então, estudei muito o apagamento das contribuições de mulheres negras nesse campo, não só acadêmico, mas científico também, das violências que a gente sofreu. E eu falei, não, eu no começo até tinha pensado que era um pseudônimo. Não, não vai ser com pseudônimo, vai ser Monique dos Anjos mesmo. E aí alguém me perguntou um dia, eu não sei nem se foi meu marido, assim, quando as crianças crescerem, né, o que elas vão achar? O que elas vão pensar disso? Eu falei, eu quero muito que elas leiam o meu conto, em vez de outros, onde existe violência, racismo, sexismo, discriminação, dor. Eu não estou falando que o meu é melhor, eu só digo que lá eu tento garantir segurança. Eu brinco que eu não vou necessariamente garantir o gozo, eu diria que está quase unânime ali nas pessoas que leram, mas não é essa. Agora eu consigo garantir que é um lugar seguro. E quando eu digo seguro é isso, é um lugar que eu espero, ainda que eu possa cair nesse erro, porque a nossa visão é sempre limitada, né? A nossa perspectiva, mas eu espero não ferir aquilo que é dado ou que é inerente a nós. Né? Acho que não precisa disso, acho que não precisa da diminuição do outro, seja ele ou ela quem for, para a gente se sobressair. Extremamente importante. Eu acho que
eu acho que ainda tem mais, o que seus filhos vão achar disso? Eu acho que eles vão ter, na sua leitura, possibilidades, né? Porque a gente não pode deixar de racializar o desejo. A gente não pode deixar de entender como é que o racismo, mais especificamente o racismo, mas também outros tipos de opressão, mas aqui o racismo, como é que ele influencia no desejo. Porque existe uma oposição muito incoerente, mas que faz bastante sentido no racismo, que é a questão de que os corpos negros eles estão imersos num processo de sexualização, ao mesmo tempo que não necessariamente numa garantia de desejo. Exato. Né? Então, o corpo ele serve para o outro, então existe ali um desejo, um prazer, um gozo que não vai ser seu. Então, o corpo é do outro e o desejo não é seu. Sim. Então, na sua leitura, acho que vão haver muito mais possibilidades, né, nesse sentido, né, uma verdadeira descolonização, por assim dizer, do desejo, e mais uma razão do porquê que é tão importante. E eu gostaria que você falasse mais sobre isso, sobre essa questão da negação do prazer aos corpos negros. Eu adorei que você trouxe esse gancho, porque conforme você começou a falar, me veio na hora ideia que é defendida tanto pela Patrícia Hill Collins quanto pela própria Lélia Gonzalez, das imagens de controle. Né, sobre como a gente olha para um corpo negro, principalmente o corpo de uma mulher, e determina que personagem a gente vai dar para ela. Eu costumo dizer que é colocar você para encenar uma peça para a qual você não se ofereceu para o papel, dentro de um personagem, de uma vestimenta de trejeitos que não são da sua própria escolha. Né? Então, é tentar fugir dessas imagens reduzidas, né, que hipersexualizam ou que colocam na esfera do cuidado, ou da amiga. Então, tem uma binaridade. Na verdade, são muitos os aspectos das imagens, né, de controle. Uma hora é raivosa, outra hora é muito oferecida. Uma hora é hipersexualizada, outra hora é amigona que não tem apelo sexual. Mas eu vejo muito fortemente duas esferas opostas, que é da hipersexualização ou da ideia de que é uma mulher que não serve para o sexo. Ela serve para a entrega, para a devoção, para a casa, para a função braçal, mas não para o sexo. E, obviamente, que isso entra ali, esse recorte de colorismo, né? Dessa coisa de pensar, e Gilberto Freire já falava, como ele escalona e como ele faz uma sub-hierarquização da raça a partir do racismo, pensando, então, quanto mais melanina, quanto mais negra a pele, maior é a servidão que eu espero desse corpo e dessa pessoa. Então, eu acredito que pensar numa literatura que possa subverter essa lógica, que possa colocar a protagonista como sendo a mulher de pele mais escura da história toda, que possa colocar o cabelo dela afro e crespo, não como tema de discussão, mas numa das passagens, eu falo que ele passa a mão pelo cabelo dela e a mão da pessoa fica presa ali, porque é um cabelo crespo que não quer se deixar, não quer que a mão saia também, né? Não é um problema. Porque o cabelo é liso, ou porque o cabelo está solto. Olha que delícia, esse emaranhado onde você pode, de fato, se prender. Então, tem outros lugares, ou quando ela usa as tranças para chicotear um desavisado, que fala, eu nunca transei com uma negra, tal. Então, sabe, brincar com elementos que são parte da nossa cultura e que sofrem uma apropriação porque estão ali a serviço mesmo, né? Ou da ridicularização, ou da objetificação. Então, você reduz aquela ideia de que tá com a trança bem feitinha, tá fogosa, tal, tá com o cabelo assim assado. É muito difícil. E esse foi um dos temas principais da minha dissertação de mestrado, que é possível, eu chamo, né, de maturação de mulheres negras, e a pergunta central é possível que a gente se desenvolva enquanto mulheres negras sem estar à mercê do que o racismo vai ou não impactar? Será que eu consigo tomar decisões da maturação? E aí eu digo que a maturação ela acontece de duas formas, né? A forma orgânica da natureza, que representa o estágio melhor e mais bonito do alimento. Quando ele está pronto, maduro, mais doce, com a cor mais vibrante para ser consumido. Já com a interferência do homem,
A maturação é um processo que começa com a morte, com a interrupção da vida. E depois você coloca em condições muito controladas aquela carne que, escurecida, vai servir ao gosto da pessoa que preparou daquela forma, né? E que controlou aquelas condições. E aí eu passo assim, muitas páginas entrevistando 4 mulheres centrais, na verdade mais 3, eu sou uma das 4, para perguntar isso. Será que existe vida que não tenha como ponto de referência o racismo? A raça não tem, mas o racismo é assim, eu amo samba, mas eu não vou sambar para não dar o gosto para essa pessoa de ver, porque todo mundo acha que só porque é negra tem que sambar. Ou, eu vou usar meu cabelo do jeito que eu quero mesmo, porque eles que aguentem. Tudo isso é uma resposta. Né? Então, e aí as mulheres foram trazendo processos incríveis. Uma delas, a Aline, falou que foi quando ela, depois de passar por um câncer e ver todo o cabelo dela caindo, o cabelo começou a crescer mais crespo, e ela disse que naquele momento ela ficou preta demais para o namorado que ela tinha na época, e que isso começou a conectá-la com o que ela queria para si. Outras apresentam o contato com a religiosidade, ou outras falando que é o contato com os estudos. Então, são processos muito bonitos, né, da gente observar. E, ao mesmo tempo, perceber que não tem repetição. Essa ideia de que a gente nasce em série, que a gente representa um grande bololô ali de um único ser, que faz parte da desumanização, é também o que eu quero quebrar, trazendo personagens, ora que são racionais e muito fortes, ora aquelas que você tem vontade de falar assim, amiga, fica difícil te defender. Né? Não tem a ver com todas serem perfeitas, porque ninguém é, nem fiz essa tentativa. Mas de onde vêm essas mulheres? De todas que eu já fui, gostaria de ser ou ter sido, me recuso a ser, ou vejo, convivo, acompanho. Então também percebe que tem muito de mim, mas não é sobre mim, porque não é um diário, não é uma biografia. Eu não sei se... Eu brinco, né? Eu não tenho muita ligação com signo, mas eu sou tudo que dizem que uma pisciana é, e coincidência pisciana. E uma sensibilidade, um prazer que eu acho que vem de uma habilidade que preciso pensar como formular essa frase, né? Porque é uma habilidade que vem a partir de uma violência. Pessoas negras são invisíveis. Né? Ou a gente entra e todos os olhos estão ali vigiando, né? Vigiando e punindo, mas também as pessoas não estão notando muito. Eu passei anos indo para as festas onde eu não era vista, mas observando as dinâmicas de flerte, de relacionamento, de aproximação, torcendo para que eu fosse escolhida. E hoje eu me recuso a ser escolhida. E eu falo para as pessoas que eu mentoro, né? Então eu presto mentoria para mulheres executivas, eu falo essa ideia de que vão me escolher para a vaga. Não, vão me escolher para manter aqui. Você tem que entender que a escolha é sua de se manter naquele emprego. Quando a vaga chegar, você vai tomar a decisão se você quer ou não ir. E não seguir, porque me custou muito caro querer sempre ser escolhida. E ser escolhida hoje eu entendo que é transferir o poder e a tomada de decisão para outra pessoa. Né? Então, nesse lugar de invisibilidade de um corpo negro crescendo na infância e na adolescência, eu fui observando mulheres, homens, pessoas, a relação que eles formavam entre eles, eu ainda observo muito, e tudo isso para mim é um material riquíssimo que acaba indo para o papel muito facilmente. E o que você colocou nos contos foi muito do que você coletou de relatos, ou mais como você falou, né? Sobre o que você queria ser, o que você foi, o que você é? Eu diria que no livro especificamente não tem tantos relatos. Durante um período que eu acho que foi de 2023
23 a 24, eu não me lembro exatamente, mas eu precisei produzir com frequências, quinzenalmente, durante quase um ano, contos para um site, né, e para uma marca, né, uma startup de sexo formada por mulheres e tal. Então, naquela época, é aquela coisa, né? Inspiração precisa vir das 9 da manhã às 5 da tarde. Não tem essa de, ai, deixa eu passear no shopping ou ir num bar e ver se um casal me inspira. Não, eu sentava e escrevia, porque tinha deadline. E aí, nesse momento, eu lembro, e eu costumo fazer isso até hoje, né? Se uma amiga conta alguma história, eu tenho uma amiga que falou, eu conheci um cara cruzando a Avenida Paulista, ele numa direção e na outra, a gente virou de costas e ele voltou, e eu falei, gente, só isso é muito legal. Me conta. E ela contou pouco, e ela contou só até a entrada no apartamento dele. Aí eu decidi que ele trabalharia com, agora até esqueci o nome daquela arte com as cordas, eu decidi como seria o apartamento, eu decidi como eles transavam, né? Não preciso que as pessoas me contem tudo isso para que eu possa reproduzir. Então, naquela época, eu fazia muito disso, de que situações que eu tinha ouvido de amigas, mas sempre assim, muito eu que decidia como que elas tinham transado, elas não precisavam nem me falar, eu ninguém. Já para o livro, eu acho que foram todas histórias que eu criei, que eu idealizei, que eu construí. Agora, os cenários especificamente, eu confesso que a maioria dos cenários são lugares que eu visitei, que eu estive. Eu só vou trocando os nomes, né? Então, no primeiro conto, se passa na cidade do México, mas na verdade eu estou descrevendo o Panamá, que é um país que eu morei. Então, eu conheço, eu descrevo o centro antigo, Casco Viejo, né, que era o lugar que a gente ia, porque aí eu consigo nomear como eram os bares, como eram as calçadas um pouco escorregadias quando chovia e fazia muito calor e era úmido. E aí, quando é em São Paulo, eu falo do centro da cidade, eu falo da Rua Augusta, o conto A Estação Mais Quente, e que é um conto que foi, como se diz? Foi interpretado por um casal, né, um ator e uma atriz, dentro do documentário do qual eu faço parte, Biografias Íntimas do GNT, e que está disponível no Globoplay, lá no Estação Mais Quente. Então eu falo da... Quais são as estações? Acho que é da Sé, depois da República, depois eles param na Penha e terminam em Arthur Alvim, porque é exatamente o percurso que eu fazia quando eu fazia estágio. Eu fiz curso técnico em secretariado, e aí eu saía com as minhas amigas, eu trabalhava na rua 7 de Abril, então a gente pegava ali na República o trem, parava naquela época, ainda tinha que fazer baldeação na Sé, e era tudo maravilhoso, era uma festa. E como a rotina ali, né, se repetia, a gente via sempre as mesmas pessoas do outro lado da plataforma, fazíamos amigos, virava flerte, tudo isso. Então, isso também alimentou uma das histórias, né? E que é uma história que eu adoro. E aí você lembra que logo no comecinho eu falei, não, é um lugar seguro, é um lugar que eu não quero reproduzir violências. Eu já levei o meu puxão de orelha, porque nesse, especificamente do Estação Mais Quente, eu estou descrevendo um apartamento na Coab 1, na periferia de São Paulo. Eu sou da periferia de São Paulo, Zona Leste, ali pertinho de Arthur Alvim. Amo de paixão, estudei lá, cresci lá, enfim, fiz até a universidade, depois fui para o centro, e aí que depois que eu casei, a gente foi morar no centro, depois no exterior, tal, e agora está aqui no interior de São Paulo. E aí, nesse conto, então, eles se conhecem na estação de metrô, eles vão juntos para o apartamento dele, que é num desses apartamentos na Coab. E por que eu conheço tão bem esses apartamentos da Coab 1, né? Ali pertinho da, acho que era Valdemar Carlos Pereira. Porque eu cresci em muitos daqueles apartamentos. A minha avó teve um apartamento lá, a minha tia teve um apartamento lá, e a minha melhor amiga de infância até começo da vida adulta também morava lá. Então eu dormi muitas noites. Só que aí o que eu falo? E como eu faço muita descrição dos lugares, eu falo que o rejunte tinha um pouco de mofo. E aí uma amiga me escreve, fala assim, oi, irmão, tudo bem? Eu adorei o conto, mas eu queria falar uma coisa. Eu não gostei que você falou que o rejunte estava cheio de mofo. A gente é super limpinho. E aí eu quis explicar que o meu banheiro também tem rejunte com mofo e que era um lugar muito familiar para mim. Só que aí eu mesma pensei, se tudo bem ter mofo, por que não tinha mofo em nenhum outro lugar? Por que só foi ter mofo na periferia, na Coab 1,
neste espaço. E aí eu pensei, ela está certíssima. Ou vai ter mofo em todos os... Concorda que ainda assim é um viés? É um lugar que fez uma associação infeliz. E se a gente for olhar criticamente, deve ter outras também. Eu tenho uma amiga lésbica que ela escreveu centenas de contos, a gente se conheceu num estágio na Alemanha, e aí, na época, ela já escrevia muitos textos, escreve lindamente, e aí pula também de novo esse período de quase 20 anos, ela falou, eu fui editar, ela falou, não dava para salvar quase nada. Ela falou que tinha a frase que começava assim, mas também tem cada mulher que... E aí ela falou, gente, por que eu escrevia isso? Então, assim, que bom que a gente olha e reconhece, né? Come bola aqui, não foi legal, tal. Então, você vê que muito é inspiração, muito é o que eu vivi, e quando eu digo isso, eu não estou falando das práticas sexuais, eu até brinco, falo até porque quem, numa vida tão jovem, teria tido tanto fôlego para tanta coisa? E tem coisa que eu escrevia, meu marido sempre foi uma das primeiras pessoas a lerem, e aí eu escrevia, falava, lê, eu falei, mas se você pensar em fazer uma dessas coisas comigo, eu vou ficar muito brava. Porque, de novo, ali não era uma terapia do tipo, meu desejo enrustido. Às vezes é o oposto disso. Às vezes é aquilo que me enoja e que eu quero compreender. Às vezes é aquilo que me causa estranhamento ou que me causa curiosidade, que me chama e que eu quero ler mais a respeito, né? Por quê? Porque quando eu comecei a escrever contos eróticos, de uma forma mais organizada, porque o primeiro, o segundo, saiu meio assim, deixa eu começar a escrever, gostei, fiz o segundo tal, mas quando eu comecei a fazer com frequência, eu não fui ler sobre posições, pontos de G, Kama Sutra, o que elas querem, o que eles gostam. Eu fui, como eu disse, ler Lélia Gonzalez, eu fui ler Patrícia Hill Collins, eu fui entender sobre o que significa intersecção, o que significa pensar que não é só uma mulher e negra, é uma mulher negra, mãe solo, da periferia, quilombola, como ela é racionalizada, qual o contexto que ela vive, qual que é o território, né? Fui pensar se é uma mulher com deficiência ou não. Então, você vai ampliando essa ideia do que cabe nesses lugares. E aí, falando assim, pode parecer, Senhor Jesus, quem é que goza militando tanto? Eu vim aqui só pela diversão, mas eu juro e garanto que, quer dizer, né, no meu ponto de vista, isso está muito sutil, porque quando eu estou falando de Arthur Alvim, da Penha, da Estação Sé, né, central ali em São Paulo, eu não estou explicando, eu não precisei falar que ela levava uma vida tão dura, pegando o metrô tão cheio. Não, eu só disse que ela estava lá, e quem pega metrô às 6 da tarde reconhece já o cenário, né? Não preciso jogar o contexto político do que significa você pegar o metrô para ir embora do trabalho, e aí depois ele dá uma carona de moto, porque tá vendo? É isso, você vai de metrô porque é mais fácil, mais barato, mas você tem uma moto, um carro e tal. Então, eu acho que é gostoso isso, né? E eu sinto que isso enriquece. E para mim é muito mais fácil revisitar e descrever um restaurante que eu já estive, um hotel, um lugar, ou até uma pessoa, de repente, fisicamente, do que criar um cenário do zero. Às vezes acontece, né? Mas eu brinco e falo que eu não preciso ser arquiteta, eu posso revisitar um espaço que eu estive, e aí de lá eu vou falar do cheiro que eu lembro, dos detalhes do rodapé, e agora eu estou falando rodapé por isso, porque muitas vezes o sexo acontece, né, numa altura muito baixa, então eu falo do cheiro do carpete, do frio que passa no vão da porta, enfim, de tudo aquilo que ajuda a gente a estimular mais do sentir, e dentro desse sentir colocar sentimento, colocar qualquer intenção, né, com aquilo. Muito interessante, porque você vai evocando imagens, né? Imagens com essas sensações, e eu acho isso muito interessante, como você tem esse cuidado, não só cuidado, eu acho que é seu mesmo, né, de transpor isso, né, eu acho que você tem essa atenção aos detalhes, e cabe muito quando se trata de escrever sobre prazer, de escrever sobre desejo, né, de a gente deixar de ver aquilo de uma maneira muito
muito convencional, né? Que não considera sensações, que não considera os sentimentos, e que tem muito a ver com o que você propõe mesmo, né? De partir, de escrever do desejo a partir de um lugar diferente, de um lugar que abrange o desejo, engloba, né, outras questões além das questões estruturais que nos marcam, mas também outras, mas engloba também as sensações também, né, os desejos. E tem uma coisa muito legal que você falou, que é a questão do que você coloca coisas que você não faria, coisas que te incomodam, e eu acho legal a gente entender por que aquilo incomoda, né? Você faz uma coisa que é muito interessante, que é, se isso me incomoda, eu vou olhar ainda mais para isso aqui. E eu acho legal fazer isso, porque esse incômodo talvez parta de algum lugar que também está associado com todas essas questões do racismo, com todas essas questões de imagem e controle. Então, eu achei muito interessante quando você falou isso. Uhum. Eu sinto que tudo aquilo que a gente defende com muita certeza é aquilo que a gente quer convencer a si, né, em primeiro lugar. Eu, além da escrita, trabalho como consultora de diversidade e inclusão, olhando muito para a raça e para gênero, mas também para todos os outros pilares de diversidade. E por que eu faço isso? Porque eu quero resolver e eu quero acreditar que é possível. Eu quero ensinar as pessoas a melhorar a empresa, a escola, o espaço, porque eu quero realmente acreditar que se eu falar, vai melhorar mesmo, né? Não é porque eu sei que necessariamente eu já sei que está pronto, dá certo e que é a solução. Eu ainda também estou me convencendo disso, né? De que não vai dar para desistir, de que está difícil mesmo, de que a gente precisa continuar fazendo. Então, toda segurança que eu passo é a segurança que eu quero ter para falar, não, vamos resolver, dá para ser melhor do que isso. De que forma a gente vai ter um mundo menos agressivo, menos hostil. É para os meus filhos? É para os meus filhos também, mas é para mim, em primeira instância, que estou vivendo aqui diretamente. Né? E que isso se amplie para o mundo todo, claro, mas a gente acho que faz essas escolhas, né, muito pensando... eu faço terapia desde muito tempo, então eu gosto dessas provocações, de tentar entender de onde vem a dor, do que me incomoda. Então, às vezes, eu saio de determinadas reuniões e eu falo assim, gente, eu queria entender por que eu estou dando tanto poder para essa pessoa, para ela me tirar do sério, para eu ficar com raiva, irritada. Superficialmente, eu posso falar, é uma figura de um homem branco, autoritário, né? Um homem branco, cis, heterossexual, que se acha no topo da cadeia alimentar, tal. Para além disso, porque eu convivo com outras pessoas com as mesmas descrições e está tudo bem, o que tem mais aí? Aí eu percebo, essa pessoa faz com que eu sinta que eu sou intelectualmente inferior. Essa pessoa aciona um questionamento que já é interno meu, de que eu não estou trazendo bagagem o suficiente para bancar uma discussão até o fim. Né? Então, acho que vai um pouco nesse lugar. Se eu estou falando tanto de cheiro no livro, é porque a infância inteira eu ouvi que mulheres negras choravam mal. E você acha que eu não tenho essa neura até hoje? Eu ensino minhas crianças, e vamos tomar um banho, e eu fico tentando ensinar de um jeito que é autocuidado e que é carinho, e não no lugar de você tem um problema a ser corrigido. Eu falo, não, é por você, vamos deixar nossa pele cremosa por nós, a gente toca, a de 5 aninhos pequenininha, ela lava os joelhos, assim, e eu falo isso, vamos lavar nosso joelhinho, sabe? Não porque ele precisa ser mais claro, mas porque merece cuidado. Então, eu acho que eu ainda estou em terapia, em cura, em tratamento, nas questões que eu ponho ali. Né? Se eu reforço tanto isso, se eu estou falando do que é escuro, se eu estou falando do cabelo, se eu estou falando do cheiro, também é para me convencer e fixar, deixar como crença, como convicção, o valor que isso tem num lugar de prazer, num lugar que precisa ser dissociado da dor, do incômodo e de lembranças passadas. E partindo do desejo, por que então é preciso escrever mais sobre o desejo? O que a gente quer com isso? Que pergunta maravilhosa. Hoje,
Hoje eu estava lembrando que no Dia Internacional das Mulheres saiu uma reportagem numa revista feminina e listava mulheres negras que estavam escrevendo contos eróticos. E aí uma estudiosa, uma pesquisadora, mulher negra muito maravilhosa, não lembro qual, eu só lembro que eu olhei e falei, eu não vou responder, nem vou bater boca, porque eu gosto dessa pessoa e eu não quero que ela pare de ver, que ela nem me conhece e vai começar a não gostar de mim. Mas ela falou assim, que péssimo, hein, no Dia da Mulher, você fazer uma reportagem falando sobre mulheres negras e sexo. Eu entendi na hora, do tipo, a gente podia estar falando sobre política, sobre feminicídio e tal, e aí você vai pegar justo o Dia da Mulher para falar de mulheres negras e sexo, mas a minha vontade era escrever assim, é porque nunca é hora, né? Para a mulher negra, nunca é hora de falar do desejo. Nunca é o momento certo, porque ou a gente está salvando a própria vida, ou a gente está salvando a vida dos nossos, ou a gente está sobrevivendo. E, cara, por que a gente não pode? Por que não é possível conciliar? É sempre só sobrevivência. É sempre parece que tem um trecho, né, do livro da Ana Maria Gonçalves, né, do Defeito de Cor, que ela fala que o peito da mulher estava sangrando, escorria leite e suor. Foi naquele trecho que eu parei de ler, porque eu estava amamentando e eu falei, não vai dar, né? Não dá, é muito puerpério, gente, eu vou me preservar. E eu tentei várias vezes voltar, mas para mim especificamente é um livro lindíssimo, mas que me dói muito. Eu não consigo explicar, porque ninguém fala tanto desses desconfortos que o livro traz, mas a descrição dos corpos, enfim, é uma questão à parte. E aí é isso, então é isso que vai sobrar, é leite, sangue e suor. Não tem gozo, não tem prazer, não tem o riso. A gente sempre precisa estar no limite da sobrevivência, da subsistência. Tem que falar de desejo, sim. Para que serve o livro? Para sentir prazer. Se quiser gozar, é para gozar, para se reconhecer lá, para torcer. E eu brinco que eu falo que eu não aguento mais torcer por mocinha que não se parece comigo. Eu não tenho saco de ligar streaming e assistir romance de aeroporto, de avião, de viagem, vai fazer caminhada, vai fazer trilha, conhece alguém, e ela não se parece comigo, ele não se parece comigo, ninguém se parece comigo. E como eu vou conseguir fechar os olhos e suspirar e falar que história linda? Não, gente. E eu não falo isso com orgulho, porque é uma perda para mim. Tem um monte de histórias maravilhosas que eu estou perdendo. E antes eu não era assim tão crítica. Eu sentava, sempre amei romances e eu poderia assistir qualquer romance. Mas eu acho... Meu coração não se conecta, ele não aceita. Eu olho e não torço por ela, eu torço contra quase. Então eu quero me reconhecer, eu quero torcer a favor de um final feliz, que se pareça com o final que eu poderia ter, sabe? Então é falar de desejo, sim, falar sobre sentir prazer e de que jeito sentir prazer. Isso é maravilhoso, isso é merecido. E isso independe de outra pessoa. Não necessariamente tem que vir outra pessoa primeiro. Agora, claro, a gente precisa antes do mínimo, que é, né, saúde, bem-estar emocional e físico, porque uma pessoa colapsando, uma pessoa com fome, uma pessoa com uma questão gravíssima, ela está concentrada na sobrevivência. E aí, de fato, a gente não estou romantizando. Eu não estou falando, gente, como assim vocês não estão tirando 5 minutinhos toda noite para explorar o corpo? Totalmente o contrário disso. O questionamento realmente mas se não hoje, quando a gente pode falar de prazer, né, de desejo, e com quem? E sobre qual justificativa? Porque às vezes tem uma justificativa, né? Ah, não, é porque depois de um relacionamento muito difícil, aí eu fui me descobrir. Ah, não, depois de tal. Mas a gente precisa justificar por que tá bom, por que é gostoso, por que a gente tirou aquele tempo pra gente. E sem contar que quando você falou dessa fala dela, eu me lembro do que você falou lá no início da nossa entrevista, né? De você não querer que se apropriassem das suas histórias. E eu acredito que essa associação entre mulheres e sexo, ela tem sido feita por outras pessoas, e não necessariamente pelas mulheres, falando delas. Uhum. Então, para além do tipo assim, quando a gente vai falar isso, não agora,
quando é que nós vamos falar disso e não outras pessoas vão falar disso? Sim, porque a gente consome, né? Eu não tenho os dados, mas as mulheres consomem pornografia, mulheres consomem contos eróticos ou os hot romances, tem nomes agora específicos, compram os vibradores e tal, mas quem é que está ganhando dinheiro com isso? Quem é que está ganhando nome e fama com isso? E quem é que está produzindo isso, de fato? Proporcionalmente está muito desigual, né? E você percebe uma diferença. Eu, pelo menos, quando leio um texto escrito por uma mulher, eu consigo perceber. Ou quando eu leio um texto que não está assinado, eu falo assim, desculpa. Mas, e não é questão de ser bom ou ruim. De fato, é de perspectiva. Assim Sim. como se eu for comparar um texto meu e um texto de uma pessoa que nasceu em outro continente, aí quando vem traduzido, por exemplo, você percebe, né? Porque o lugar de onde eu parto, ele é informado a partir das palavras do texto, da linguagem, não só da escolha das palavras, mas da forma como eu contextualizo um lugar, uma situação. E as pessoas falam, porque a mulher gosta de enrolação, né? Essa é a diferença de um conto. Um filme pornográfico precisa ter todo um romance para a mulher se convencer, e eu digo, não, só precisa ser crível. Por mim, pode começar nos primeiros 5 segundos. Até porque todo mundo adianta o filme, todo mundo quer ler rapidinho até chegar numa parte mais interessante o texto. Agora, ele é cabível? Ele faz sentido? É só o que a gente está pedindo. Né? Eu não estou pedindo uma conexão, uma construção. E às vezes, quando você contextualiza quem são aquelas pessoas envolvidas, você já resolve. E essa contextualização pode estar em uma linha, 2 linhas. Nessa do Estação Mais Quente, eu falo que ela decide ir para a casa dele porque ele menciona muitas vezes a mãe e a irmã, que estão estudando juntas numa faculdade de gastronomia, ali na Embi Morumbi, que também é uma faculdade onde eu estudei, e aí ela fala que alguém que fala com tanto carinho das mulheres, óbvio que ela está generalizando, né? Me passou uma certa segurança. Enfim, só para meio que justificar por que ela encontrou, eles já se viam há 1 ano, mas por que depois de conversar pela primeira vez, ela foi para o apartamento dele? Tipo, não é comum. Então vamos contextualizar quem é ela, de onde ela está vindo? Porque para ele, talvez assim, opa, vou transar, beleza, mas por que ela aceitou ir? Então a gente contextualiza ali rapidamente e tal, uma linha, acabou. Pode parecer convencer, pode ser, né, de convencer ou não as pessoas, mas eu acho que tem a ver muito com isso também. E com você escrever sem que a figura da mulher esteja atrelada a uma figura masculina. Porque senão é a irmã do meu melhor amigo, a vizinha de não sei quem, a mulher de não sei onde. Não, a gente existe por nós mesmas e a partir daí a gente vai deslanchar uma história, um enredo com quem quer que seja. Perfeito, Monique, perfeito. E já nos encaminhando, né? Infelizmente, para os nossos. A conversa está tão gostosa! Eu sei, eu já estou quase propondo uma parte 2 aqui. Eu vou gostar da parte 2. Eu já estou pensando aqui em data já. Legal, não, vamos fazer sim. Bora, por favor. Quando você, no momento assim que você tiver um pouco mais livre, que aí a gente só solta assim, dá umas palavras assim, Monique, vai. Só vai. Não, mas você tem uma escuta muito carinhosa e tá buscando. Eu falo muito, mas eu gosto que você traz elementos muito interessantes das minhas falas para a gente aprofundar e ir um pouquinho além. Então, estou achando bem prazeroso. Não, e eu tô amando o que eu tô ouvindo. E é muito bom te ouvir, sabe? É muito bom as associações que você faz, o pano de fundo. É muito interessante. Então, eu falo, na hora que eu falo, eu falo assim, eu tenho que falar, é porque eu só queria ouvir. Não, mas você está trazendo perguntas tão legais que, não, pode fazer mais, assim. Faz mais uma pergunta legal que eu tô muito feliz em responder. A gente tem uma pergunta encerramento, que é o seguinte: o que você espera, especialmente de mulheres negras que leem esse livro, que elas levem com elas após a leitura? Tá vendo por que eu falei que você tem que falar e falar mesmo? Eu posso ler
a mensagem que eu recebi Por hoje favor, de por uma favor. amiga, porque eu falei assim, eu publiquei um story falando, gente, eu estou indo para os Correios colocar uns exemplares, quem quiser me avisa, né, e eu posso postar hoje mesmo, tal. E aí essa amiga falou assim, o que a gente precisa fazer é nos encontrarmos para você colocar a dedicatória, porque eu já estou aqui com o meu e eu li, eu até preciso falar o que eu achei, e aí eu escrevi, jura? Então me conta, porque eu estou tão desesperançosa com relação à importância, e aí eu me corrijo, ou melhor, a relevância do livro. Não. E aí ela diz, nossa menina, sabe que fazia uns 4 anos que eu não saía com ninguém. Insegurança comigo, com performance, com meu próprio corpo, questionando o meu desejo e usando desculpas morais. Aí comecei a ler seu livro e estava conversando com um cara que só queria transar. Nossa, me trouxe um olhar tão livre, tão gostoso sobre possibilidades, sobre desejo. Resolvi bancar e fui. Foi ótimo. Não basicamente a transa, mas me permitir viver o desejo, experimentar, sabe? E seu livro me ajudou super a entender esse meu poder. Aí eu falei, nossa, muito obrigada por isso. E ela disse, eu que tenho que te agradecer. Utilidade pública. Então, ai, olha, me arrepiou. Eu queria isso, eu queria que me fizesse companhia, acima de tudo. Eu queria que elas lessem e sentissem que elas, de fato, são vistas como essas mulheres, porque, como eu disse, eu escrevi sobre mulheres e sobre as mulheres que eu vejo. Né? As mulheres não foram inventadas de outro planeta ou com super aptidões, não. Então, que legal que ela olhou e falou assim, se aqui no livro eu posso também, fora dele, na vida real, sentindo a partir da minha própria pele, usando o meu próprio corpo. Eu não aceito que você estava desesperançosa e se questionando sobre ela. Eu não aceito. Porque, assim, ó, só para você ter uma ideia, eu tenho o cronograma, né, das entrevistas, e aí eu acabo não tendo noção de tempo de quando é que é a entrevista de tal pessoa. E aí, quando eu vi que era sua entrevista, eu já fiquei animada. Eu fiquei, ai, meu Deus, Que ponto, legal! yes! Fiquei muito feliz. E eu já estava pensando em pessoas para quem eu vou dar o seu livro. Olha que coisa mais linda! Porque eu já fiz assim, nossa, eu acho que fulana, 2 amigas minhas, já tenho na mente, eu acho que eu vou dar esse livro, porque eu acho que elas vão gostar muito. São 2 mulheres negras. E eu fiz assim, cara, elas precisam ter acesso a esse livro. Ele já Então, tá no meu depois carrinho, dessa eu acho. resenha, acho que depois dessa essa resenha aqui, eu preciso pedir para minha amiga se ela me autoriza a eu tornar essa resenha uma identidade, sabe? Publicar ali, fazer uma nova edição só para publicar, porque ela vale. Sim, seria incrível. Não, e vindo desse lugar muito genuíno, né? Muito espontâneo, tal. Essa conversa a gente trocou hoje cedo e eu fiquei tão feliz porque eu a conheço e eu sei quanto exigiu dela esse movimento, né? Não tem a ver com a passagem do tempo, dos anos, mas dela se dispor, dela se colocar vulnerável, mas não sentindo que ela estava arriscando algo. Muito pelo contrário, bancando essa aposta. E eu também amei que ela falou, porque tipo, olha, não necessariamente o que foi incrível foi a transa, tá? Que incrível foi eu, porque é isso, essa não dependência, porque também tem muita história onde no final ela não goza, e ela questiona, e aí essa mesma amiga lésbica dos contos incríveis, num conto que eu escrevi, que era com 2 mulheres, falou assim para mim, ela falou, mas vem cá, não, ela se diz, uma das 2 não gozou, mas tudo bem, porque estava tudo tão gostoso, ela falou, mas numa relação que não é heteronormativa, não existe isso, de uma das 2 não teve o prazer até o seu ápice, e beleza. Aí eu falei, então tá bom, deixa eu voltar lá. Aí eu coloco. Ela começou a achar que estava demorando demais, se perdeu no momento, estava preocupada se para a pessoa estava sendo muito, se ela estava incomodando, né? E ela se desconectou do próprio corpo. É diferente de falar, não, mas estava tão gostoso que, tudo bem, eu não preciso, deixa só para você. Não. Né? Então, também mostra isso no livro, que na vida real, às vezes, não vai ser gostoso, ou não vai ser necessariamente incrível até o fim, ou a pessoa vai ser a pessoa certa. Mas o que você sentiu durante o processo? Acho que o trabalho é esse, né? É descrever o que aconteceu até dar ou não certo.
E não dar certo não significa, eu ouvi isso no podcast que eu estava ouvindo hoje, dado para dar nome às coisas, que ela fala sobre nem tudo que dá certo vale a pena, né? E tem coisa que, mesmo não dando certo, sem saber se vai dar certo, tipo, quando você vai para um relacionamento íntimo com alguém, você tem zero garantia. Se com um vibrador você não tem, imagina com dois corpos com desejos e com vontades próprias. Mas, ainda que, entre aspas, não dê certo, sei lá, não continuaram, não seguiram, teve um desencontro, valeu a pena? E para ela valeu a pena. A pessoa pode não ter dado certo, mas valeu a pena. E ela viveu esse momento. E eu fico imaginando como ela se arrumou, como ela se preparou. E eu fico imaginando onde estava o olhar dela e o nariz dela quando ela voltou para casa. Né? Essa é a conquista, esse é o lado bom. Então, eu quero muito que isso seja uma das principais premissas, não nenhuma outra discussão. Tudo isso eu acho que é consequência depois, e que é uma parte que para mim é prazerosa também, mas acho que não é a função primordial do livro, levantar grandes discussões acadêmicas. Eu acho que é companhia, acalentar, e eu acho que é fazer gozar mesmo, seja a partir do livro, seja por conta do que o livro sugeriu, digamos assim. Eu acho que a gente retomar uma instância do desejo que talvez a gente não dê tanta atenção, que é a questão do o desejo é tão voltado para os dois, para as duas pessoas no caso, e qual é a parte do desejo que cabe a nós? Uhum. Então, eu acho que essa questão do não gozo é muito interessante, porque também vai dizer muito a respeito de nós, da nossa conexão com o nosso corpo, da conexão com o corpo do outro. Então, isso é muito interessante, e eu acho que a gente talvez não fale tanto, porque a gente está muito focado em gozou, não gozou, deu certo, não deu certo, mas existe um caminho que até o dar certo, não dar certo, que a Uhum. gente acho que precisa se voltar mais para isso. E olha que legal você poder ler um texto e falar assim, nossa, de repente pode ser isso que está acontecendo comigo. Não é que tem Verdade. nada de errado ou que eu não sei sentir o prazer, mas realmente às vezes eu me percebo me cobrando demais, ou só a pressão de achar que eu preciso entrar lá em campo para fazer gol, sabe assim, né? Desculpa a analogia, mas isso também já coloca uma sobrecarga. Então, olhar para essas situações de mulheres vivendo e vão ter contos onde você vai falar assim, nossa, eu queria igualzinho, gente, deve ter sido muito bom. E outros onde você vai olhar, podendo se identificar ou não, mas reconhecer todas as nuances que podem envolver uma relação, ou seja, um final ali, né, um final, um encaminhamento, que a gente não sabe nem chamar de conclusão, que vai depender de tanta coisa, para além do nosso controle, ou que está no nosso controle. E aquilo que está no nosso controle a gente revisita, a gente vê, né, se interessa para a gente buscar uma forma de se conectar com aquilo ou não. Perfeito. E onde é que a gente pode encontrar o seu livro? O meu livro está à venda no site da livraria, da editora, perdão, Telha. Então, se você colocar no Google hoje, editora Telha, Monique dos Anjos ou editora Telha, Nós Entre Três, você já entra diretamente no site da editora, e aí você tem o link para compra, com as formas de pagamento. Hoje ele está, no lançamento ele estava em R$40, hoje ele está R$45 mais o frete, e a editora cuida de todo o encaminhamento. Eu tenho feito alguns eventos que eu divulgo nas minhas redes sociais, então pelo Instagram, @Monique que disse, dá para acompanhar quando, por exemplo, eu quero fazer uma ação para enviar pelos correios alguns exemplares com dedicatória, então eu faço isso também, aí o pessoal pode falar diretamente comigo, ou eu estou organizando, eu imagino que quando for ao ar já vai ter acontecido, mas é um encontro para escrita erótica, pensando em como você se conecta com os seus desejos para pensar em expressões, seja na escrita ou na expressão oral, que é mais autêntica, que é menos mediada por pudor, por receio, não tem a ver com gramática, não tem a ver com roteiro, tem a ver com sentir, com entender mais usos do erótico e erotismo, muito pensando nas palavras da Audre Lorde. A gente vai fazer também um encontro com vinhos, pensando em vinhos sul-africanos, com leituras comentadas do livro. Então, nas minhas redes sociais, eu quero colocar bastante divulgação
dessas possibilidades de acessar não só o livro, mas sempre o livro com a minha presença de alguma forma, né? Seja com uma dedicatória, seja num evento presencial mesmo. Nossa, eu estou em completo êxtase, Monique. Foi fantástico esse papo, essa conversa Eu muito também boa. estou muito feliz. Que entrevista maravilhosa. Eu estava querendo muito essa oportunidade de poder responder a essas perguntas ao vivo, com uma pessoa interessada. Eu vejo seus olhos brilhando, e uma pessoa tão intelectualizada como você, tão preparada para a pauta, para as perguntas, e com tantas coisas em comum. Então, para mim, é uma honra tremenda. E eu estava me tremendo aqui antes da entrevista. Você não sabe, mas eu estava me tremendo. Eu estava assim, meu Deus do céu, Senhor Jesus, como é que eu vou me colocar diante de Monique? Meu Deus do céu, será que eu deveria ser a pessoa que está aqui entrevistando? E aí você me diz uma coisa dessa, aí você me diz uma. Não, olha, de verdade, assim, desde que eu comecei toda a divulgação do livro, um dos momentos mais prazerosos, eu vou levar comigo, e que veio muito boa hora essa conversa com você, para acalentar meu coração, para, de fato, entender que as coisas levam tempo, tem o seu processo, mas que está aí, está registrado, e que agora é alimentar, né, fazer crescer. Não, eu quero que você, nessa sua carreira na carreira literária, né? Que nós entre três seja o primeiro de muitos, mas que enquanto só ele estiver aqui, se for o filho único, que ele alcance voos, que ele alce voos e que atinja cada vez mais outras mulheres que possam se identificar, se conectar com esse livro e serem mais seguras do seu desejo, né? E que possam se permitir, como a sua amiga se permitiu, né, que possam enxergar, perceber o desejo de uma maneira menos engessada. Eu pensei nisso, né? Menos pré-preparada, menos entregue e não questionada, né? Menos automática. Menos dada, né? Tipo assim, o desejo fica bom. E talvez não seja assim. Sim, com certeza. Ai, obrigada, Santiago. Obrigada a você, Monique. Meu Deus, prazer, sério. O prazer é todo meu. E para dizer, você estava ansiosa antes da entrevista. Como eu te disse antes da entrevista, eu estava estudando para uma prova que não sei o que vou fazer, terminando de fazer uma carne que ficou duríssima, com uma cronometrando o tempo e a outra brincando de jogar poderes para o papai. Então, mas deu tudo certo. Deu mesmo, foi perfeito. Deu tudo certo, é verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado conversar com a gente, pela sua entrega também, pelo seu entusiasmo. Eu acho que você falou da minha escutativa, mas eu acho que é um prazer imenso conversar com alguém que está empolgado, entusiasmado e que tem muito a dizer. Eu acho que transforma isso aqui num processo muito bom, muito maravilhoso, muito confortável, muito... de você sair, tipo assim, nossa, que coisa boa que eu acabei de viver. Sim, eu estou me sentindo assim também. Obrigada. E aí eu espero, Pai Ideia Geekers, que as pessoas que estejam assistindo isso, que tenham gostado muito de Monique e que possam conferir nós entre três. E se, assim como eu, vocês tiverem alguém em mente para presentear esse livro, por favor, façam isso. Eu acho que é muito importante essa palavra ser amplificada. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você, Monique. Uma boa noite e, sério, muito obrigada mesmo. Foi fantástico esse momento, fantástico. Obrigada. Um beijo grande para você, Santiago. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada. Eu não vou dormir hoje, meu Deus. Eu também não. Ai, gente, um respiro. Que, como eu disse para você, vem em boa hora. Obrigada. Perfeito. Eu também acho que foi providencial esse encontro. Sim, verdade. Obrigada, beijo para você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.